Olá, tudo bem? Olá pessoal, tudo bem? Você sente medo? Um medo específico de alguma coisa, do novo, medo da culpa? Talvez aquele medo que começou pequeno, mas que hoje tira você de algumas atividades. Você acaba não saindo mais de casa, ou ficando em casa trancado, ou sentindo medo de fazer outras coisas, principalmente aquilo que é novo na sua vida. Chega até às vezes a ter crise de pânico. Então é exatamente sobre isso que a gente vai falar hoje. Meu nome é Paula, eu trabalho com coach sistêmico. Eu sou Atílio, sou advogado sistêmico e terapeuta holístico. Aqui a gente quer agradecer todas as pessoas que participaram de uma enquete que nós fizemos, né, no Stories do Instagram, do WhatsApp, do Facebook também, onde algumas pessoas participaram ali colocando qual é o tema que elas gostariam que a gente falasse aqui na live, né, nessa gravação. E aí algumas pessoas comentaram sobre o medo. E como a gente também atende pessoas, né, com essas características, né, de pânico, de muita ansiedade, de depressão, e a gente sabe que o medo, ele acaba caminhando para esses desequilíbrios, né? Então, por isso que a gente resolveu falar sobre isso. Então, a gente quer agradecer todo mundo que participou dessa enquete. E você pode escrever a qualquer momento, de repente, um tema que você acha importante e que a gente possa falar sobre ele para você. A gente está aqui para tentar te ajudar. É isso aí. Bom, infelizmente, pessoal, o medo é uma coisa muito presente na nossa vida, bem mais do que a gente imagina, sabe? E não é tanto assim como a gente vê nas teorias que falam que o medo é a simples evolução do instinto de preservação. Não é não. O medo é um desequilíbrio emocional baseado no instinto de preservação. Ou seja, toda vez que eu uso esse instinto dominado pelo ego e não pelo coração, eu vou chegar no medo. Porque se o instinto de preservação tivesse dominado pelo coração, eu teria uma emoção equilibrada para trabalhar com esse sentimento. Mas a gente construiu, a gente assim, teoria da civilização ocidental, nós construímos muito e muito, muito em cima do medo. Nosso sistema político é em cima do medo, nosso sistema social é em cima do medo, nosso sistema econômico é em cima do medo, nosso sistema educacional é em cima do medo. Existem inúmeras teorias provando cientificamente, ou melhor, né, tentando provar cientificamente que a natureza está errada, porque o ser humano aprende não por prestar atenção e por interesse, mas sim por medo. O que move a gente a seguir, né, acordar cedo e sair da cama é o medo. Então, o sistema educacional é baseado em teorias assim. É certo que hoje, né, o construtivismo tenta mudar isso, já se fala em pedagogia sistêmica. Eu sou daqueles mais românticos que gostam de pedagogia do amor, mas é só uma questão de nome, né? A ideia é mostrar que o que move o ser humano é o amor e não o medo. O medo é uma parte do ego. O ego foge do medo e abraça o prazer. É isso que ele usa para medir as coisas, se as coisas são boas ou não para a gente, se as pessoas são boas ou não para a gente. Então, nós precisamos fugir desse ciclo do medo, porque ele está ligado com aquelas perguntinhas que a gente fez no começo. Esse medo vai nos levar à ansiedade, à euforia, e no final a gente vai desaguar na culpa, na depressão, no pânico e em vários outros transtornos por aí. Então temos que romper essa lógica do medo e começar a agir por amor. O amor tem instinto de preservação, sim. Tem muitas coisas que a gente não faz, tem muitas coisas que a gente faz para preservar a vida. Mas quando o amor toma essa decisão, nós estamos no caminho certo. Estamos alinhados com a grande consciência cósmica. Quando o ego toma conta, aí sim a gente começa a ter medo das coisas. Começamos a ter prevenção com pessoas e situações por causa do medo. Então vamos fugir desse ciclo, gente. Vamos entrar no ciclo do amor. Primeiro assim, né, existe aquilo que a Tila falou, o consciente e o inconsciente. Então existe esse lado do cérebro que está jogando mais informação de medo, ou seja, esse lado consciente está aumentando no medo. Se a gente for para o lado inconsciente, para o lado do sentir, para o lado do nosso melhor, do nosso amor, daquilo que é nosso instinto, a gente não vai sentir nada disso.
né? Então, a gente vê, quem é mãe sabe, né? Quem é mãe já passou por isso, ou pessoas que encontram com crianças. Quantas vezes a gente não fala para as crianças, né? Às vezes a criança vai fazer uma coisinha tão bobinha e a gente fala, não faz isso. Ou então a própria reação de desespero dos pais, né? Numa reação de, olha o que aconteceu, né? Então, todas essas sensações, essas emoções, tudo aquilo que está com muito vapor, né? Acabar trazendo uma experiência para a criança também, dentro daquilo que para ela acharia normal fazer, né? Então o medo começa, talvez desde pequeno, algumas coisas que a gente se limita a fazer. A maior preocupação que a gente tem com você é quando você começa a limitar a sua vida, é quando você começa a deixar de fazer coisas que são importantes para você, para sua evolução, para o seu bem-estar, para sua felicidade no estado aqui e agora. Lembra, a gente defende esse lado que a gente não acha que a felicidade está em algo que você vai lá e vai conquistar só, porque isso é momentâneo, mas é um estado de felicidade. Ou seja, o medo ele vai tirando isso de você. Ele vai deixando aquilo que a Tílio falou. Ele vai tirando toda essa sensação de prazer, tudo aquilo que você sente vontade de fazer, você começa a deixar de fazer por conta do medo, né? E é aí que a gente tem que tomar cuidado, porque aí é ladeira abaixo. Porque aí é bem complicado mesmo lidar, né? Você quer falar alguma coisa disso? Não, tá, é empolgante esse tema, né? Porque é o que a gente começa a sentir, né? Começa a vibrar cada vez mais isso. Sabe aquela coisinha que a gente aprende quando é pequeno, mas a gente esquece depois quando fica jovem há mais tempo, de que tudo a gente tem que entender o porquê. Então, se eu estou tendo medo, eu tenho que me questionar por que eu estou com essa sensação, por que essa emoção está me tomando. É porque toda vez que a gente tem responsabilidade, Ana, toda vez que a gente gosta, a gente sente, né, aquele, vamos dizer assim, um medinho, Ana. Mas isso não pode ser empecilho para eu viver. Não pode ser a minha primeira lente de juízo das situações e das coisas e daquilo que eu posso ou não na minha vida. O medo não pode estar nesse momento. Nesse momento é o coração que vai dizer para a gente. O medo é só para entender. Pensa numa coisa assim. Quando você começou a sentir medo, ou define algo que você sinta medo hoje na sua vida. Você lembra quando isso começou? Que tamanho que isso era? Hoje, quais são as coisas que você está deixando de fazer por conta do medo? Qual é o preço que você paga hoje por deixar de realizar aquilo que você sente vontade de realizar por conta do medo? Quantas vezes alguém ligou para você e falou, vamos em tal lugar, e você falou, mas e se eu me sentir mal nesse lugar? E se eu, você já tem uma sensação de pânico. Quem tem crise de pânico, então não sai mais de casa, né? Porque e se acontecer alguma coisa lá onde eu estiver, né? O medo de morrer. As pessoas até colocaram isso no stories pra gente, gostariam que a gente falasse isso. Começa a aumentar tanto esse medo que o medo de morrer fica instalado na gente. A nossa vibração é essa. O nosso corpo fisiologicamente treme na base. Você sente isso quimicamente, né? Você sente isso mudando no seu corpo. E aí a gente fala, se você, até a gente convida a assistir outras vídeos, né, que a gente tem aqui no nosso canal do YouTube, onde a gente fala de física quântica, de energia e de vibração. E se você continuar com essa vibração, eu sinto medo, reforçando isso, onde você acha que você vai parar? Provavelmente no estado depressivo muito alto, né, como a gente encontra os nossos clientes. Então, ou às vezes um estado de ansiedade. De ansiedade muito alto também, exatamente. Então precisa fazer esse trabalho inverso. E qual seria esse trabalho? Experimenta fazer aquilo que você está com vontade. Você vai ver que você vai fazer e não vai acontecer nada, porque você está sentindo vontade disso. Pense em algumas coisas que lhe deixem seguro, né? Se eu for andar de bicicleta lá no meio do mato, eu não vou, porque se eu tiver pânico lá no meio, como que alguém vai me ajudar? Pense em algumas coisas que te deixem seguro. Ande no quarteirão da sua casa, né? Ou então, eu não vou para outra cidade porque eu tenho medo agora de dirigir, eu não quero mais. Convide uma amiga e deixe a amiga dirigindo, ou o marido, ou quem lá for, né? Então, você entende? Vai fazendo essas coisas, você vai ver que nada vai acontecer.
eu posso compartilhar com vocês a minha experiência. Eu também tive essa sensação, né? Eu tive uma crise de pânico e eu vou compartilhar isso com vocês. Por que que eu gosto de falar isso? Porque a partir do momento que eu também passei por isso, eu posso te mostrar um caminho, né? E a gente oferece os cursos de meditação, a gente tem vários encontros que a gente oferece meditação gratuita, a gente tem nas lives, no YouTube, vários vídeos que a gente fala sobre isso. A única coisa que eu fiz e que me tirou, né, desse medo, que saiu isso de mim, foram algumas coisas eu fiz, na verdade. Mas uma que seja mais importante, na minha opinião, foi a meditação. Então, quando eu tive a primeira crise de pânico, eu não esperei ter a segunda, né? Porque ninguém quer ter a segunda. Quem tem uma já sabe que uma basta, né? Então, quando eu tive a primeira crise de pânico, eu fui procurar ajuda. E eu fui fazer um curso de meditação transcendental. E aí sim, fazendo meditação todos os dias, 2 vezes ao dia, 20 minutos cada meditação, eu comecei a me curar. Então, a escolha que eu fiz foi não tomar remédio, foi de repente optar por uma técnica ali que eu tinha que era para mim a melhor técnica, né? E eu fiz isso, eu comecei a ler livros, eu li livro como O Poder do Agora, para entender o que estava acontecendo comigo. Aliás, esse livro era um livro que eu tinha ganhado da minha mãe há 10 anos atrás, eu não conseguia ler o livro, quando eu tive o pânico eu consegui ler o livro, você deve ter passado por isso algumas vezes. Lia frases positivas, falava coisas positivas e principalmente voltei a fazer atividade física diariamente, né? Que eu dava personal na época, mas às vezes eu não conseguia treinar. Então eu voltei a treinar e comecei a fazer coisas que eu gostava. Então, gente, sem essas coisas não tem como a gente vibrar diferente. A gente precisa ir para o caminho contrário. Ou seja, se eu sinto medo, eu não posso ir para o mesmo caminho. Eu preciso fazer coisas que eu não estou fazendo para que eu consiga mudar isso. E essa foi a saída que eu achei. Meditação, livros, conhecimento, conversar com pessoas que também conheciam do assunto e me deixavam numa vibração melhor. Voltei a praticar atividade física diariamente e comecei a fazer coisas que me davam prazer. Experimente esse caminho, talvez seja um que você possa assim se sentir melhor também. É isso aí, gente. Ó, resumindo, conhecimento, autoconhecimento, o caminho da meditação, da yoga, né, das reflexões, né, do momento de lazer, porque lazer é diferente de entretenimento. Lazer é aquele momento de introspecção, de entendimento do que acontece aqui, e união desses dois. Isso é lazer. E o conhecimento externo, entender sobre teorias, como é que o meu corpo funciona, como é que é a lógica da sociedade. Quanto mais conhecimento eu tiver desse universo aqui e do universo exterior, mais segurança eu vou ter para transitar, tanto nesse universo interior, quanto no universo exterior. Então esse é o segredo, né? Conhecimento, né? Principalmente o conhecimento interior, porque se eu me conheço, eu consigo me dominar, eu começo a entender os gatilhos, quais são as crenças limitantes que eu criei que disparam o gatilho do medo. Eu começo a perceber isso em mim e eliminar, e aí sim eu posso começar a dominar o ambiente externo de forma equilibrada, porque agora sim o coração é que está me mostrando o caminho, porque o caminho é aquilo que dá paz no meu coração. Não é aquilo que é o melhor. Esse nem sempre é o melhor caminho. O melhor caminho não é sempre o que a cabeça indica, mas sim aquele que dá paz no coração. Esse é o melhor caminho. Esse não dá medo na gente, nem culpa. E é interessante isso, porque quando você começa a fazer aquilo que você gosta, você pode ver, isso que o Tílio está falando, essa introspecção, é você se descobrir. Por que está acontecendo isso com você? Porque você está indo para um caminho que você não é isso que você quer. Não é isso que o seu sentir fala, não é isso que o seu eu superior está te empurrando. Você está indo pelo ego, né? Você está indo pelo lado que você nem... É aquele lado que te deixa seguro, mas você vê que não é seguro, né? Você vê que aquilo que você não enxerga é muito mais seguro do que aquilo que você enxerga.
Então, a alimentação também é super importante, né? A alimentação também, fazer algumas mudanças na alimentação. O sono é super importante, ou seja, tem alguns indícios. Os 4 pilares. Os 4 pilares que a gente fala no Renove-se, né? Que é um grupo que a gente tem de saúde e qualidade de vida. O sono, gente, ele é super importante. Se você tem insônia já, provavelmente você já sofre de ansiedade, provavelmente você já tem alguns medos aí, algumas crises de pânico para acontecer, ou se já não aconteceu, né? Porque às vezes a gente tem uma crise e não percebe. A gente tá tão firme ali no batidão do dia a dia que a gente não percebe que teve uma... E sabe, tomar uma atitude para mudar a nossa vida é muito difícil. Porque a atitude tem a ver com crenças, com valores. E a gente precisa saber o que está governando a nossa vida nesse momento, quais são os valores que a gente tem nesse momento que está governando a nossa vida. Então, para a gente mudar alguma coisa é muito difícil. Só que se você não mudar, nada vai acontecer diferente. Se você não mudar, vai ser pior. Né? Então, você precisa olhar para o novo e aceitar o novo. Você precisa fazer uma retrospectiva, entender o que está acontecendo na sua vida, que a sua vida tá ficando de um jeito que não é essa vida que você quer levar. Você escolhe a vida que você quer ter. E você precisa acreditar nela. Só que para isso, gente, lembra, 50% é o universo, 50% é você. Se só o universo fizer, você vai ficar esperando. Porque não encontra, não sincroniza. Você tá entendendo? Passa do seu lado, você nem vê. Agora, se você fizer a sua parte, se você se dedicar a isso, se você buscar novas saídas, novas práticas, novas atitudes, automaticamente você vai fazer a sua parte. E aí sim, você se encontra, você tem esse encontro, né, com o universo, e aí sim, vocês se conectam e conseguem sair dessa vibração negativa, né, dessa vibração ruim também. Acho que é isso, né? Esse é o recado que a gente tinha para dar para o medo. Vocês viram que não dá medo em ninguém. E vamos viver com o coração. Foi um prazer estar mais uma vez com vocês. Se liberte disso, se liberte do medo. Arranca tudo isso fora, porque tem muita coisa boa para viver. Muita mesmo. Só que você também precisa saber o que você quer da sua vida. Aí sim, você começa a dar os primeiros passos em direção a isso. Certo? É isso aí. Um beijo. Beijão. Olhe para você. E olhe para você.